Latibus 2022 e Seminário Nacional NTU recebem milhares de pessoas. Tanto presencialmente quanto virtualmente, a feira superou as expectativas. A presença do público nos painéis de discussão, sempre muito concorridos, mostraram a importância dos temas debatidos por representantes do poder público, das empresas e por especialistas em mobilidade e transporte público. O presidente da NTU, Francisco Cristóvão, fez um balanço do evento. Balanço muito positivo, né? Não só pelo assédio de público que nós tivemos, né? Foi impressionante. Nós tivemos alguma coisa como 6.000 pessoas presencialmente visitando a feira, né? E um contato, considerando aqueles que participaram do seminário de forma virtual, né? Superou a casa dos 9.000. 9.000 pessoas que tiveram contato com todas as mudanças, né, que aconteceram nesses 2 últimos anos. Né? A parte de tecnologia veicular a gente teve a oportunidade de verificar aqui na feira. Né? Por outro lado, fabricantes de componentes, fabricantes de peças, o pessoal de software, desenvolvedores de software para gestão empresarial, para programação, planejamento de linhas e tal, tudo isso avançou muito. Eu acho que esses 2 anos, né, de pandemia, de sofrimento, né, pelos quais passamos, ceifou a vida de quase 700.000 brasileiros, né, mas isso trouxe 2 questões, né, ou 2 aspectos extremamente relevantes. Primeiro, mostrou a dura realidade do setor para a sociedade. A gente vinha, né, relatando, mostrando a queda de passageiros, as empresas não tinham mais condição de continuar prestando o serviço da forma como vinham fazendo, porque a tarifa não pagava os custos, né, da prestação do serviço. E aí ia se degradando a qualidade do serviço, o passageiro não queria mais aquele serviço, ia usar o aplicativo, a carona solidária, comprava uma moto, tudo isso muito ruim, era um ambiente muito ruim. E isso fez com que os poderes concedentes tomassem conhecimento da dura realidade que estávamos enfrentando, né? E o exemplo maior disso é que nós tínhamos 3 cidades que subsidiavam seus sistemas: São Paulo, Curitiba e Brasília. Hoje nós já estamos com mais de 250 cidades, né, subsidiando os seus passageiros, ou seja, ou cobrindo as gratuidades, né, ou então colocando uma diferença, né, que tecnicamente a gente chama a diferença entre a tarifa de remuneração e a tarifa pública. A tarifa de remuneração é aquele valor que remunera as empresas, cobre os custos operacionais. E a tarifa pública ou de utilização é quanto que o usuário paga para usufruir do serviço. E isso não estava sendo mais, né, possível de trabalhar com o mesmo número. Então, a semelhança do que já acontece no mundo todo, né, onde o transporte coletivo urbano de passageiro é subsidiado, por todas as vantagens que o transporte coletivo traz, né, os poderes concedentes tinham que começar, né, a mudar a visão do processo e entender que quem tem que bancar o custo do transporte não é apenas aquele que se utiliza, né, do serviço, mas é aquele que se beneficia, né, pelo serviço que é prestado à sociedade. Do ponto de vista institucional, nós não tínhamos nenhuma manifestação prática do governo federal, que desde 1988 atribuiu aos municípios a responsabilidade total pela prestação do serviço de transporte urbano de passageiros. E agora nós já estamos vendo, por exemplo, nessa última PEC, né, a transferência de 2,5 bilhões de reais para as prefeituras, para que elas possam, né, compensar, né, as gratuidades dos idosos, que foi criada com a Constituição de 1988. Quer dizer, considerou um benefício legítimo, né, às pessoas com mais de 65 anos, mas em contrapartida não deu recurso para as prefeituras poderem, né, bancar, né, o custo disso. E é bom que se diga, não tem transporte de graça. Alguém paga essa conta sempre, né? E quem vinha pagando essa conta, por incrível que pareça, é a população de baixa renda, que paga o preço do seu deslocamento e mais um pedacinho do deslocamento alheio, né, daquelas gratuidades para o idoso, para o estudante, para o deficiente, né, para o policial, para o carteiro. Eu não quero discutir o mérito das gratuidades, elas são legítimas e tudo bem, mas alguém tem que pagar essa conta. E na sequência nós vamos discutir o PINAME,
que é o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade do Idoso, que é um projeto, né, que já passou no Congresso e agora está na Câmara Federal, que vai transferir 5 bilhões de reais pelos próximos 3 anos, novamente para cobrir a gratuidade do idoso. Isso é, né, um sinal muito forte de que o governo federal começa a entender que o transporte é o serviço público que viabiliza os outros serviços. Então o transporte é fundamental para que a própria economia cresça, né? Então há hoje uma mudança de consciência, uma mudança de visão, alguma sinalização de que nós estamos num ponto de inflexão. Eu acho que do nosso lado, as empresas operadoras também têm que começar a enxergar, né, de maneira diferente. Nós não temos mais usuários, nós temos clientes, né? O usuário é aquele que não tem opção nenhuma, ele não escolhe itinerário, preço, tipo de veículo. O cliente é aquele que, né, começa a colocar as exigências para que ele, né, utilize o serviço do ônibus, porque senão ele vai para uma opção. Mas para isso nós temos que mudar a forma como a gente trata o nosso passageiro. Então, nós estamos num momento de grandes mudanças. E eu acho que esse seminário mostrou bem isso. Os temas que foram discutidos, né, as propostas que foram feitas, a maneira de enfocar os velhos problemas, mas com uma nova, né, forma de tratamento. Eu acho que foi um sucesso, né, não só o seminário, como a feira, e mostrou que, né, o futuro promete dias melhores para todo mundo.